Imposto de renda é o assunto hoje aqui do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru. Por isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios para falar sobre o assunto o Flávio Mangili, que é coordenador e docente dos cursos de pós-graduação do Senac Bauru. Flávio, eu queria agradecê-lo pela presença. Olá, Ligiane. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre imposto de renda. Bom, vamos lá, para a gente registrar que eu sou Lidiane Oliveira, nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, a Carol Garcia e o Rafael Maroubo pela TV Câmara Bauru. Flávio, então vamos lá, falar sobre a declaração do imposto de renda pessoa física, porque tem novidades agora para 2018. Exatamente, Lidiane. Várias novidades implementadas aí pela Receita Federal e que o contribuinte tem que ficar atento. Algumas delas referente a informações que ele deve preencher. Em relação aos dependentes com 8 ou mais anos de idade, é necessário inserir o CPF do dependente. Outra informação importante, você tem que fornecer informações complementares referentes a alguns tipos de bens, por exemplo, imóveis, veículos. No caso de imóveis, você vai ter que colocar o número de registro do imóvel, a metragem, enfim, várias informações complementares. No caso de veículos, está sendo solicitado o número do Renavan e é um campo específico onde você tem que preencher essa informação. Além disso, o programa teve algumas modificações, por exemplo, a atualização automática. Se for necessário, uma nova versão do programa, ele é feito a atualização automaticamente. Recuperação de nomes. Conforme você vai preenchendo um dependente e inserindo o nome e o CPF, a hora que você inserir novamente o CPF, ele já recupera esse nome, mas apenas aquele que você cadastrou. Ele não vai na base da Receita buscar esse CPF, tá? O nome referente a esse CPF. Ele exibe também a alíquota efetiva, que é a relação entre o valor que você está pagando e os rendimentos que você obteve. Existe um painel inicial onde tem as principais telas que você vai utilizar durante o preenchimento. Então você não precisa ficar procurando, você vai lá, aquilo que você utiliza mais, você consegue acessar. A impressão do DARF pode ser feita a qualquer momento, com atualização de Selic. Essas são as principais modificações aí que o sistema está apresentando esse ano. A que se deve essa mudança de conduta da Receita Federal? A ideia é tornar a declaração mais criteriosa? Sim. Eles terão mais informações, porque, por exemplo, no caso dos bens, antigamente você tinha um campo texto grande onde você podia preencher a informação que você achava necessária ou de acordo com a orientação da Receita. Agora não, você tem um campo específico de informações que ele vai poder cruzar essa informação com informação de cartório, de prefeitura. No caso de automóveis, ele vai cruzar o seu Renavan que você informou dentro do cadastro nacional de veículos. Então isso aumenta a segurança da informação para ele, tá? No caso, e isso vai melhorando a qualidade e a fiscalização dele vai ficando mais assertiva. Flávio, então para a gente dar aquela série de orientações, já falamos sobre as novidades, então na entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física para 2018, aquela série de informações relativas à prestação de serviços. Então, para a gente começar, quem deve fazer a declaração? Exato. Existe a obrigatoriedade da apresentação. Algumas pessoas elas são obrigadas a fazer. Quem é obrigado? Primeiro, quem teve rendimento tributável superior a 28.559,70 já é obrigado. Quem recebeu rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de 40 mil, também é obrigado. O que é o rendimento isento? Para quem não sabe, normalmente a caderneta de poupança, o rendimento da caderneta de poupança, ele é isento. Se você obteve ganhos acima de 40 mil, você tem que fazer declaração. O outro, eu recebi um FGTS, um valor superior a esse, você tem que fazer. Rendimento tributado exclusivamente na fonte. Rendimento de aplicação financeira superior a 40 mil, você tem que fazer. Também, quem obteve ganho de capital na venda de bens. Por exemplo, eu vendi um imóvel, ele valia 200 mil, eu vendi por 300, eu tive um ganho de capital. Isso é tributado e eu sou obrigado a fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física.
Também quem teve atividade rural e a receita bruta ultrapassou 142.798,50. Ou se você teve perdas, você quer compensar prejuízos de anos anteriores, você também está obrigado a fazer a entrega. Quem tem bens e direitos com valor superior a 300 mil, então valor de veículos, imóveis, contas bancárias, se isso ultrapassar os 300 mil, você é obrigado. Também quem passou a condição de residente no Brasil, então a pessoa estava morando fora do país, ela volta a residir no Brasil, ela é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Todas essas pessoas, elas são obrigadas. Eu posso ter uma situação de um contribuinte que tem um rendimento menor que 28.559,70, que é o tributável, mas eu tenho que restituição. Aí eu posso fazer. Eu não sou obrigado. Se eu não quiser, só que eu não vou receber essa restituição que eu teria direito. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Quem é considerado isento, ele é obrigado a entregar algum tipo de declaração, algum tipo de documento para a Receita? Não. Nada. Tirando esses critérios que nós falamos de obrigatoriedade, quem não é obrigado não precisa fazer. Existia antigamente a declaração de isento para não cancelar o CPF. Hoje a Receita não exige nada. Ou seja, se você for obrigado, você tem que fazer. Se você não for obrigado, você não precisa fazer nada. Ela tem uma base de dados suficiente aí para verificar questões de CPF que deve ser cancelado, falso, falecimento, automaticamente ela já sabe. Então ela tem todo esse tipo de informação. Então não existe nenhuma obrigatoriedade. Perfeito. Agora, para quem abre mão de entregar a sua declaração para um contabilista confeccionar, quem prefere fazer todo esse trabalho, quais são as dicas na hora de preenchimento do programa da Receita? Primeira coisa é você reunir todos os documentos necessários. Informe de rendimentos referente a trabalho, alguma prestação de serviço. Então você se dirige à empresa onde você teve e solicite esse documento. Também você tem os informes de rendimento dos bancos. Você tem conta bancária? Vá até o banco, solicite, eles imprimem normalmente na hora esse informe de rendimentos. A declaração de bens, levantamento de documentos. Como a gente falou, eu tenho informações complementares para imóveis, para veículos. Então eu preciso da escritura do imóvel, eu preciso do documento do veículo. Essa informação ele precisa entregar para poder fazer o preenchimento, ele precisa obter esse documento. Se teve algum tipo de dedução referente a gasto com saúde, eu preciso dos recibos. E isso precisa ficar guardado pelo menos 5 anos aí com o contribuinte, porque ele pode ser solicitado a confirmar aquele pagamento. Se você tem empregado doméstico, você também pode abater, você tem uma possibilidade de abatimento do valor pago do INSS. Então, isso também, você precisa guardar essa documentação e levantar essa documentação para poder fazer o correto preenchimento. O próprio sistema, ele já avisa se tem algum erro que aí impede a transmissão da declaração, ou se tem um aviso que é falta de alguma informação que você pode transmitir, mas o que vai acontecer é que vai estar faltando aquela informação. Quais informações são dispensadas na hora de fazer a declaração do imposto de renda? Por exemplo, saldos de banco, determinados bens, o que é que não precisa ser declarado? A Receita Federal, segundo uma instrução normativa, ela estabelecia que bens, direitos abaixo de R$14. Nesse caso, você não é obrigado. Acima disso, saldos bancários, imóveis, veículos, tudo que ultrapassar esse valor, você deve declarar. É importante você fazer essa declaração desses bens, porque você vai ter uma evolução do seu patrimônio. Se lá na frente você precisar vender um bem desse, e aí o que vai acontecer? Você já informou que você existia, que esse bem já era seu. E o ganho que você apurou, você vai tributar pela diferença. Então você consegue demonstrar o seu patrimônio, a sua evolução patrimonial e se ela está condizente com os seus rendimentos. Dívidas devem ser declaradas, Flávio? Sim, as dívidas também devem ser declaradas. Só que o limite é acima de R$5.000, abaixo valores menores que esses não são obrigados a se declarar. E é importante você inserir o valor da dívida, porque ele mostra como que você está evoluindo o seu patrimônio. Então, eu adquiri uma casa financiada. Então, eu lanço lá nos meus bens a casa e nas minhas dívidas o valor financiado. E conforme eu vou pagando esse financiamento, eu vou abatendo essa dívida. Então, eu provo por que eu tenho aquele bem
a partir do financiamento que eu fiz. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o Flávio Mangili, ele que é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação do SENAC em Bauru. Nós falamos aí sobre os detalhes na declaração do imposto de renda em 2018. Quais são as penalidades para quem não entrega no prazo? Então, se você não faz a entrega no prazo, você é penalizado com 1% do valor devido, que é um valor, dependendo, se o contribuinte tiver um valor elevado a pagar, em termos de tributos a pagar, de valor a recolher, ele tem que pagar 1%. Só que essa multa, ela tem um valor mínimo, que é R$ 165,74. Então, se o meu 1% deu menos que isso, eu vou pagar. Eu tenho um valor a uma restituição. Também, se você passou o prazo, não entregou depois do prazo, você vai pagar essa multa de R$ 165,74. Independente se o seu valor, você tem valor a restituir ou a pagar. Se for a pagar, normalmente esse valor tende a aumentar, dependendo do valor que você tem a pagar em termos de tributos. E a gente reforça que o prazo para entrega deste ano é 30 de abril. Exatamente. A entrega começou no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril, às 23h59. Pode falar, Flávio. Hoje a Receita, ela tem um sistema que permite que você faça a entrega até o final do prazo. Então não tem mais aquele problema, se eu deixar pode ter problema. Eles têm um sistema que garante essa entrega até as 23h59. Agora, qual é o procedimento para aqueles contribuintes que enviaram no prazo, mas com inconsistências? Você tem a possibilidade de fazer a retificação da declaração do imposto de renda. Como assim? Você vai entrar de novo no sistema, vai fazer as alterações necessárias e fazer a transmissão. Um detalhe importante, quando você preenche a declaração, você tem duas opções, o modelo simplificado e o completo. O modelo simplificado, ele pega os seus rendimentos, aplica lá um desconto de 20%, mas que é limitado a 16.754,34, que seria o desconto máximo. E aí, sobre esse valor, existe a tributação. O modelo completo, eu não tenho esse desconto de 20%, mas todos os meus gastos são lançados de previdência, saúde, educação, que vai gerar as minhas deduções. E a partir dessas deduções, ele vai tributar o imposto de renda. O que acontece? Se eu fiz a declaração, tem inconsistência, escolhi um dos dois modelos, ou simplificado ou completo, e preciso ou devo, só consigo fazer a restituição depois do prazo, eu não posso mudar de simplificado para completo. Então, aquela declaração original vai permanecer no modelo, ou simplificado ou completo. Até o dia 30 de abril, eu posso fazer a retificação mudando o modelo de simplificado para completo, se isso for interessante para mim. Certo. Bom, nós já falamos que quem entrega mais cedo, né, com relação ao prazo estabelecido pela Receita e tem a restituição a receber, acaba recebendo antes, né, mais cedo. Sim. Mas aí no caso do contribuinte que tenha imposto a pagar, o valor pode ser dividido? Qual é o prazo para a primeira cota ou para a cota única aí desse pagamento? O valor pode ser dividido em até 8 parcelas. Lembrando que a partir da segunda parcela você tem uma correção de juros mais Selic. A primeira parcela obrigatoriamente vai vencer no dia 30 de abril. Se você pagar à vista, vai ser no dia 30 de abril. Se você parcelou a primeira parcela no dia 30 e as demais sempre no último dia útil de cada mês, limitado até 8 parcelas. Ok, então só para a gente encerrar, a entrega da declaração do imposto de renda, ela deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do programa e o envio também por meio do site da Receita, não é? Exatamente. Existe a possibilidade, um aplicativo que a Receita disponibiliza. Então você vai no site da Receita, baixa o programa utilizando o computador, ou existe o aplicativo Meu Imposto de Renda, que também permite com que você faça a transmissão via celular, ou você pode também acessar a página da Receita. O que acontece é que alguns tipos de contribuintes não podem fazer via esse aplicativo. Então precisa fazer uma consulta, verificar se você pode utilizar o Meu Imposto de Renda.
Perfeito. Nós conversamos então com o Flávio Mangili, que é coordenador e docente dos cursos de pós-graduação do Senac em Bauru, tirando todas as dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda para 2018, que conta com algumas novidades para quem está confeccionando e deve enviar aí até o dia 30 de abril a sua declaração de rendimentos. Flávio, eu queria agradecê-lo mais uma vez pela presença aqui conosco nos programas da TV e da Rádio Câmara Bauru. Lidiane, eu que agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição sempre que precisar. Ok, obrigada mais uma vez. Agradeço também a sua sintonia. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara Bauru e nós também estamos com o formato, o programa na íntegra, pelo nosso canal do YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.